Bora desenhar a Estelar no meu estilo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Quirolani e bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje, como vocês viram na capa, na thumb, eu vou desenhar a Estelar no meu estilo. E, gente, como é no meu estilo, eu vou fazer algumas adaptações e vocês vão ver aí durante o percurso. Mas não se preocupem que eu não vou mudar a essência da personagem, porque é uma fanart, né? Então tem que ter a essência dela, mas com o meu estilo, trazendo pro tipo de garotinhas que eu gosto de desenhar. E aí vocês vão ver. Eu comecei fazendo o rascunho, né, da parte do esboço. Essa parte foi bem, mas bem demorada. Esse vídeo ficou gigantesco, tanto para fazer vários cortes, para fazer edição. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, vai me seguir lá no meu Instagram de arte, que é @maiqueiroso, que eu posto conteúdo para vocês todo dia, principalmente nos stories. Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E a ideia desse vídeo surgiu há bastante tempo mesmo, desde a época que eu comecei a pegar firme assim no desenho, lá para 2020. Eu sempre quis fazer a Estelar, a Ravena e várias outras personagens de desenho que eu assisti na minha infância no meu estilo, porque eu era uma garota alucinada por desenhos animados. Ainda sou, né? Não mudou muita coisa de lá pra cá. Então eu gostava muito de assistir desenhos animados, justamente por gostar de desenhar. E esse desenho, né, da Estelar, que é o Jovens Titãs, é um desenho extremamente colorido, é um desenho extremamente bonito, o traço, né, eu tentei me inspirar nos Jovens Titãs, que eles são teens. E em 2020 foi realmente o ano da virada, porque eu sempre passei a minha vida inteira desenhando, eu nunca parei, tipo assim, às vezes eu dava umas pausas e tudo mais, mas o desenho sempre fez parte da minha vida, tanto o desenho animado que passava na televisão, quanto desenhar, criar. Eu lembro, gente, que quando eu era criança, eu criei várias sereias. Eram sereias, todas as sereias eram iguais, mudando a cor da cauda, né, da parte de cima, tipo do biquíni dela, e elas tinham uma Xuxa, aquelas Xuxas de cetim, sabe? E com rabo de cavalo, e todas elas eram idênticas, gêmeas, todas eram loiras, só mudava a cor da capa. E aí, uma coisa que era muito engraçada, que eu tenho uma lembrança muito vívida na minha memória, eu, minha avó materna e meu primo, a gente tava brincando, tipo assim, a gente colocava as sereias no chão e a gente, tipo, virava de costas e fazia um jogo da memória pra ver se você conseguia lembrar qual que era a cor da cauda da sereia. Isso é uma memória afetiva que tá guardada no fundo da minha memória. Eu não sei se meu primo lembra, depois eu vou perguntar pra ele. E desde essa época que eu era alucinada para saber desenhar e desenhar bem, entendeu? Eu sempre gostei de criar loucuras na minha cabeça. Não só na parte de desenho e pintura, eu também sempre fui uma criança do DIY. Gente, pelo amor de Deus, eu inventava tanta da coisa. Eu sempre gostei dessas coisas artísticas, manuais, sabe? É tipo aquele meme que tem um tipo de inteligência. Tem a galera que é inteligente pra matemática, não sei o que, física e química. Eu sempre fui uma criança inteligente artisticamente. Inclusive, tem uma mesinha de cabeceira aqui que eu ainda uso até hoje, gente. Que ela foi feita em formato de coração com papelão, cola branca e cano de PVC, porque o vídeo que eu assisti é de uma moça chamada Paula Stefani, que é uma garota super artística também, que eu assisto ela desde quando era pequenininha, eu cresci, né, e assistindo ela, também uma das minhas YouTubers preferidas, ela é super artística. E ela ensinou a fazer essa mesinha de cabeceira e eu fiz. Só que no vídeo que ela usava tipo aqueles canos de papelão, sabe? Tipo que tem dentro do plástico filme, do papel alumínio, só que era uma versão grandona. E aí eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou arranjar isso? E aí meu pai tinha uns canos de PVC jogados no quintal. Falei, é o meu momento de brilhar e de divar. Peguei o cano PVC, usei aquele negócio, sei lá, gente, que serra. Serrei, fiz os buraquinhos pra encaixar os corações. E essa mesinha de cabeceira está até hoje comigo. O meu primo também fez uma, só que a dele acabou não resistindo ao tempo. Caiu com o tempo, dele era redondo. Acho que se a gente tivesse feito o quadrado com 4 pés,
teria dado certo. E essa minha avó, que eu chamava ela de mãe, né? Infelizmente ela não está mais entre nós. Ela me apoiava em todas as minhas loucuras. Teve um dia que eu viajei lá pra casa dela, que ela morava no interior, e na escola também, pelo menos na escola que eu estudava, eles sempre incentivaram esse negócio da criatividade. E aí lascou, porque eu já era uma pessoa que gostava de coisas criativas, de tinta, de sujar a mão e tudo mais. E as professoras que me ensinavam eram pessoas criativas também, glória a Deus. E aí o que que acontece? As professoras ensinavam as coisas que teve uma vez que era tipo para fazer um vaso de planta que usava uma barra de sabão, aí as florzinhas no palito de churrasco feitas de EVA. Aí cobria essa barra de sabão com um pedaço de TNT e amarrava uma fita. E aí eu viajei lá pra casa dela, contei, né, que eu tinha feito isso na escola e ela ficou super animada pra me fazer um pra ela também. E aí não tinha os materiais na casa dela. Ela pegou palito de coqueiro pra usar no lugar do palito de churrasco, gente. Ela também era uma pessoa incrível que me incentivava muito nesse processo criativo, nas minhas loucuras criativas. Eu acho que muito por ela ser também uma pessoa bem criativa. Ela era uma pessoa que costurava, ela fazia várias bonequinhas de pano. Então ela gostava muito também desse lado artístico. E ao longo do tempo eu também tive algumas inspirações, né, no desenho, não só pessoas da internet, mas também pessoas da vida real. Eu tenho um tio que, pra mim, era o auge da criatividade, que ele desenha um carro, sabe? Eu não tenho essa facilidade de pegar e desenhar um carro. Eu não sei desenhar um carro. Só se eu for parar para aprender a desenhar um carro, mas eu não sei, né? Porque eu me dou melhor desenhando garotas. E ele faz um carro lindo. Eu lembro que eu vi ele fazendo e ficava alucinada. Ele tentou me ensinar, até que ficou legalzinho o resultado, mas fazer de cabeça assim, gente, não sei, não me peçam carros. E uma coisa que eu tava aqui lembrando também, sabe naquela época de final de ano, de Natal, quando a pessoa estuda, eu recebia vários cartõezinhos, né, de Natal. E tinha uma mensagem e um desenho. E aí a minha mãe falava, ai, que negócio lindo, que negócio criativo. E eu sempre, quando eu ia viajar, eu ficava, meu Deus, eu queria levar uma lembrancinha para as pessoas, um desenho feito à mão por mim. Então, o que que a minha mãe falava? A gente pegava esse cartãozinho que eu recebia do colégio e eu desenhava uns 20 para quando eu viajasse entregar para cada um. Ficava bonito? Não, mas era do fundo do coração. Então eu entregava os desenhos que eu fazia com uma mensagenzinha para cada pessoa. E também tinham dias quando a gente ia, né, viajar, que a gente resolvia fazer aqueles negócios que colar na geladeira, imã de geladeira. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava esses ímãs, assim, de botijão de gás, de água, de farmácia. Aí eu fazia os desenhos, a gente colava no EVA e colava no imã de geladeira. Ficava super legal. A gente também levava de lembrancinha. Às vezes, gente, a gente nem precisa de dinheiro, a gente só precisa de intenção. Esse que é o ponto. Ter intenção de, olha, entendeu? Eu fiz do fundo do meu coração, pensando em você, é isso que importa. Às vezes vale mais do que todo ouro e prata. Bom, e agora vamos falar um pouquinho, né, do desenho e do processo dele, que é um processo que vocês já conhecem, né, que eu sempre faço aqui no canal. Eu comecei a fazer pelo esboço, usando lápis, borracha, virando folha assim, porque eu acho que isso não interfere na forma que o seu desenho vai ficar no final, então eu sou uma pessoa que vira folha assim para ficar mais confortável para mim. Aí na edição eu faço alguns cortezinhos, né, porque eu às vezes viro papel, então eu sempre tento deixar o desenho retinho para vocês conseguirem ver. Às vezes o negócio tá de cabeça para baixo, mas vocês estão vendo direitinho. E aí, gente, fui pra parte, né, do esboço, que eu não sou muito fã. Eu gosto mais da parte da pintura, line art também. É um processo muito demorado. Eu sou a louca da pintura. Eu amo quando chega na hora da pintura. Eu já fico imaginando as cores que eu vou usar, o material que eu vou usar. Então, a pintura tem meu coração. E aí, gente, eu fiz a line art desse desenho, né, com essa caneta. É uma caneta em gel, que ela é a prova d'água também.
ela vem o tubinho e os refis. Eu comprei na internet. É uma caneta que ela não é cara, gente. Foi R$ 11, se eu não me engano. Mas, como eu falei, vem com os refis. Eu já tô no meu segundo refil e eu uso bastante, bastante. Porque outras canetas que eu tinha, elas acabaram secando e agora eu só tô com essa mesmo pra fazer os contornos. E uma coisa, gente, que é muito legal dessa caneta também, é que não é tão legal porque é um pouquinho chato. Vocês sabem que eu gosto de fazer o contorno de fora do desenho um pouquinho mais grosso. E aí eu tenho que, tipo, passar a caneta um pouquinho mais vezes, porque ela tem a ponta fina, mas isso não é um ponto negativo. Eu amo o fato da caneta ter a ponta fina. Só que como eu só tô com ela pra fazer contorno, fica um pouquinho demorada essa parte aí, né, de fazer esse contorno do desenho. Agora, vamos falar um pouquinho da personagem que eu tô desenhando hoje, que é a Estelar, né, de Jovens Titãs. Ela pode parecer só uma heroína alegre, divertida, mas a história dela é bem mais triste do que a gente imagina. O nome verdadeiro da Estelar é Coriander, eu não sei se assim se pronuncia, gente, fontes da internet. E ela nasceu também num planeta que eu não sei muito bem pronunciar o nome, mas é um tal de um planeta Tamaran, onde ela fazia parte da família real. Ou seja, nossa querida Estelar, ela é uma princesa. E desde pequena, ela viveu à sombra da irmã mais velha dela, que é a Estrela Negra, que em alguns momentos, né, do desenho, ela aparece. A relação das duas nunca foi muito boa, e o ciúme da irmã dela acabou mudando completamente a vida da Estelar. Em uma das versões da história, ela foi entregue aos inimigos de Tamarã e passou por um período muito difícil como prisioneira. Durante esse tempo, ela foi submetida a experimentos que aumentaram seus poderes, mas também causaram muito sofrimento. Depois de conseguir escapar, ela veio para a Terra. Foi aqui que ela encontrou algo que nunca teve de verdade: amigos. Ao conhecer o Robin, a Ravena, o Mutano e o Ciborgue, ela passou a fazer parte dos Jovens Titãs e encontrou uma família. Uma das coisas mais marcantes da Estelar é a forma como ela vê o mundo, como ela veio de outro planeta. Tudo na Terra era novo para ela. Muitas vezes ela não entende os costumes simples dos seres humanos, o que gera várias cenas engraçadas, mas também momentos muito fofos. Apesar da personalidade doce e otimista, a Estelar é uma das personagens mais poderosas da equipe. Ela consegue voar, possui super força e dispara rajadas de energia pelas mãos. Mas o que realmente faz as pessoas gostarem dela é o coração enorme que ela tem. Outros pontos que muitos fãs adoram é o relacionamento dela com o Robin ao longo da série. Isso daí, gente, é um ponto que eu tenho também, tá? Sempre shippei eles dois, um dos meus casais preferidos da dramaturgia dos desenhos animados. Por favor, se casem. E bom, gente, ao longo da série, os dois vão se aproximando aos poucos e esse romance acabou se tornando um dos mais queridos pelos fãs dos Jovens Titãs. Talvez seja por isso que a Estelar continue sendo tão popular até hoje. Ela é forte sem perder a gentileza, poderosa sem ser arrogante e passou por muitas dificuldades sem deixar de acreditar nas pessoas. É uma personagem que consegue ser inspiradora e divertida ao mesmo tempo, por isso que ela se torna também uma das minhas personagens preferidas desse universo de desenhos. Uma coisa também que eu gosto muito na Estelar é as cores da paleta dela. O fato dela ser assim mais bronzeada, né? O lookzinho dela em si, essas botas roxas, com essa saia, esse cropped no roxo e o cabelo dela, que é a sensação, esse tom assim de rosa bem escuro, os olhos verdes. Isso pra mim deixa a personagem ainda mais bonita e me dá muita vontade também, gente, de fazer a Ravena. Se você quer que eu desenhe a Ravena no meu estilo também, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que no próximo, quem sabe, a Ravena vem aí. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a minha unha tá toda lilazinha com branco. Eu achei super assim, parecia que eu tinha
combinado com o vídeo, né? Que a roupinha da Estela vai ser roxinha. E aí parece que eu combinei. Eu tô até com a blusa lilás, mas não foi combinado, gente. Foi porque aconteceu. E eu tava dando uma olhadinha, né? Eu sempre fico de olho na referência pra não acontecer de fazer alguma coisa errada, pintar de algum tom que não seja o correto. Então, eu comecei fazendo a pele dela mais clara e depois eu vou escurecendo aos poucos pra não errar. Eu dei até uma conferida pra ver na referência se estava tudo certo e a roupinha dela também. Eu fiz o swatchzinho das cores. A princípio eu queria usar aquarela para fazer a pintura, porque eu achei uns tons muito próximos da roupa dela original. Só que o que acontece, gente? A aquarela é aquarela, né? Logicamente, tem pontos que ela fica mais aguada e tem pontos que ela não fica aguada. Depende do tanto de água que você colocar. E aí, o que acontece? Eu comecei fazendo a primeira camada da bota dela, né? Com a aquarela. Acabou que eu não gostei do resultado e porque ficou muito manchado mesmo. E isso é uma coisa óbvia, né, gente? Porque a aquarela, mais, sei lá, na minha cabeça ia ficar maravilhoso. E aí, o que que eu fiz? Eu apelei para o marcador. Peguei marcador, fiz também o swatchzinho das cores para ter certeza se o tom tava parecido com o da referência. Escolhi, né, o roxo e o lilás e comecei a pintar a saia, o cropped dela e também as botas. Passei por cima da aquarela depois que secou, porque ficou bem manchado mesmo, tanto que eu tive que fazer 2 camadas com marcador nas botas dela, mas eu também fiz na saia e no cropped pra ficar assim não tão marcado, sabe? Pra ficar realmente com um acabamento mais profissional e eu super gostei depois do resultado. Gente, e uma coisa que eu tô amando fazer é essas botas assim, meio plataforma, não sei explicar. Aí eu pego a caneta branca, faço os detalhezinhos que a caneta branca fica assim, magicamente perfeito. Estou alucinada nesse modelo. E aí, gente, eu pintei todas essas partes que são cinzas, né, da Estelar, com o marcador cinza. Só que aí começou a me incomodar, eu tava achando assim meio sem graça, porque pra mim a Estela tem que brilhar, como o nome dela já está falando. E aí eu peguei minha caneta prata, em todas as partes que eram cinzas, eu pintei de prata pra trazer esse brilho pra ela, porque eu tô pensando na Estelar de agora. Se existisse a Estelar de 2026, como ela seria, como ela se vestiria, o que ela gostaria de usar. Porque eu acho assim que o lookinho dela é super atual nos dias de hoje. Eu só fiz algumas adaptações, pequenas adaptações, né? Que o cabelo dela é liso. Eu fiz ele ondulado porque ela passou um babyliss. E também, gente, coloquei essas presilhinhas nela, né? Que tic-tacs, né? Os tais dos tic-tacs, que eu acho que deixa mais fofo. Isso é uma essência que eu gosto de ter nos meus desenhos, sabe? É uma marquinha registrada, vamos dizer assim. E também quis adicionar os brinquinhos, que também é um ponto que eu gosto muito de fazer nas minhas menininhas. Então, eu quis fazer também na minha versão de Estelar. Pintei o brinco dela de roxo, pintei o tic-tac de verde e pintei as estrelinhas do cabelo dela, que são 2 brochinhos em formato de estrelinha, de roxo também. Logicamente, não poderia faltar o nosso querido blush, amada e beijada pelo sol, porque também é uma das minhas marcas registradas das minhas garotas. E também passei esse batom nela, que é um tom que se chama Cosmos, da marca Touch, que é muito bom. Fiz alguns detalhes com a caneta branca e também pintei a unha dela de rosa. E aí, o que acontece, gente? Eu não sei se vocês já repararam, mas em alguns desenhos que eu faço, eu pinto primeiro o fundo porque eu tenho medo do desenho borrar. Só que dessa vez eu fiz diferente. Eu pintei o fundo por último. E esse negócio de deixar o fundo por último tava me assustando bastante, porque eu tava com muito medo do marcador borrar, né? Nem a caneta, porque a caneta eu sei que ela é prova d'água, mas o marcador ele borra sim com água. Então eu tive que ser muito cuidadosa, totalmente cautelosa pra não fazer esse pincel chegar e borrar tudo e acabar com toda a magia, porque eu tinha gostado muito da personagem. Então eu tive que ir bem delicadamente. Passei 2 camadas, né, dessa tinta aquarela. E, gente, o resultado ficou lindo. Juro pra vocês, eu gostei muito do resultado, sabe? Fiquei muito satisfeita de verdade, porque quando você vai desenhar uma personagem que ela já existe, ela automaticamente já está idealizada, não só
na sua cabeça como na cabeça de todo mundo. Então, eu gostei bastante do resultado. Olha só como ficou lindo depois que o fundo secou. Quero agradecer vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!